todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Aero. E hoje é o 4º episódio da 7ª temporada. E vamos falar sobre acessibilidade urbana, a importância da acessibilidade e de calçadas adequadas para a inclusão urbana. E para debater esse tema aqui conosco, tem a nossa querida vice-diretora Beth Gonzaga. Mais uma vez um prazer estar aqui, né? E hoje com minhas amigas, com um tema tão importante para a nossa cidade e para a sociedade no geral. Algo que eu quero aprender bastante com essas duas aí e contribuir um pouquinho com o que eu sei. Antes da gente chamar as nossas convidadas, vou chamar os nossos patrocinadores. O podcast da Aero tem o prazer de contar com o apoio da Mútua, que é a Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. Para você que ainda não conhece, a Mútua oferece benefícios reembolsáveis de serviços exclusivos para profissionais da engenharia, agronomia, geociências, proporcionando uma plataforma de empregabilidade, segurança, planos de saúde e muito apoio ao longo da sua carreira. Com sua ampla gama de benefícios, a Mútua promove o desenvolvimento profissional e pessoal de engenheiros e arquitetos, contribuindo significativamente para o avanço do setor. Estamos muito gratos pelo patrocínio da Mútua, que permite trazer conteúdos relevantes e de qualidade para os nossos ouvintes. Não deixe de conhecer mais sobre os serviços e vantagens oferecidos pela Mútua, acessando www.mutua.com.br. A Rose Neves Decoração de Interiores é especializada em transformar ambientes com competência e profissionalismo. A Rose Neves oferece uma variedade de cortinas, persianas, papéis de parede e outros elementos decorativos. Se você busca design, modernidade e eficiência, não deixe de conhecer o trabalho da Rose Neves. Acesse @rose_neves_. Outro parceiro essencial do podcast da Aero é a Vilarejo Acabamentos, a maior rede de acabamentos do interior do estado. Para quem busca soluções completas em acabamento, a Vilarejo é a referência certa. Acesse @vilarejoacabamentos. A Aero, que é a Associação de Arquitetos e Engenheiros de Rio das Ostras, agradece a todos os nossos patrocinadores por proporcionar esse momento de compartilhamento de conteúdo técnico de qualidade. E hoje vamos iniciar de uma forma diferente. Eu vou convidar a nossa convidada a se apresentar primeiro, para depois nós nos apresentarmos, porque vai ser de uma forma bem especial e acessível. Boa tarde, meu nome é Zuleika, eu sou uma mulher preta, cabelo cacheado, curtinho, grisalho, estou usando um óculos com aro vermelho, uma camiseta branca, um colar colorido. Tenho 61 anos e sou formada em arquitetura e pedagogia para pessoas com deficiência. E eu estou muito feliz de ter sido convidada para a gente papear sobre essa temática da acessibilidade. É um prazer tê-la conosco, Zuleika. Seja muito bem-vinda. Com certeza. Obrigada. E agora a nossa convidada Luciana vai se apresentar. Meu nome é Luciana Benevenuto, quero agradecer aqui a oportunidade de estarmos aqui junto, agradecer a Aline, que é uma parceira de faculdade, a Beth Gonzaga, que é uma parceira aí de caminhada, e a minha grande amiga Zuleika, que nós também temos uma grande parceria. Eu sou Luciana Benevenuto, eu sou uma mulher de cor morena clara, cabelo longo, é preto, olhos castanho escuro, tô de batom vermelho, blusa rosa, rosé, com um colar discretamente de prata com bolinhas bem pequenininhas. É um prazer tê-la conosco, Luciana. Muito legal essa forma de se apresentar. E aí eu vou aproveitar também para me apresentar, né? Eu sou a Aline Marques, eu sou morena clara, tenho os cabelos longos, pretos com umas luzes amarelas, loiras, né? Olhos castanhos, estou com um colar dourado, com um pingente de engenharia civil, estou com a blusa vermelha, estou com batom vermelho, eu acho, né, meninas? Alaranjado. E é um prazer tê-las conosco, eu tenho certeza que o nosso bate-papo vai ser maravilhoso.
Eu sou Beth Gonzaga, estou vice-presidente da Associação de Arquitetos, né, e Engenheiros dessa nossa cidade querida, e representando aqui a diretoria, né, e a todos que posso, de alguma forma, estar representando. Sou arquiteta e urbanista, atuo há mais ou menos uns 20 anos na cidade, e hoje é realmente um prazer estar com 3 amigas. Sou uma mulher clara, cabelos alourados, acho que cor de mel, olhos verdes. Estou usando uma roupa branca e preta, um macacão branco e preto, e eu acho que são essas as características, assim, para que vocês possam me visualizar. E é sempre um prazer estar aqui nessa bancada junto com pessoas tão especiais. Então, para iniciar o nosso debate, só para concluir o nosso ambiente, estamos sentadas à mesa, com 4 cadeiras, numa mesa retangular. Tem uma TV ao fundo, que inclusive passa as logomarcas dos nossos patrocinadores e da nossa associação. E aproveitem, sigam a nossa associação no Instagram, YouTube, Spotify, LinkedIn. Estamos ativos nas redes sociais com @aerordooficial. Então, vamos debater a importância da acessibilidade das calçadas adequadas, né, gente, para essa inclusão urbana. E eu gostaria de iniciar com as nossas convidadas para contar esse início. Por que trabalhar com acessibilidade? Por que a discussão desse tema é tão importante? Eu vou falar assim, né, o meu começo e como que eu fui enveredando por essa temática. A minha primeira formação é pedagogia, né, a pedagogia com habilitação para pessoas com deficiência e trabalhando, né, em escolas com alunos dentro do transtorno do espectro do autismo. A gente assim, era um momento onde várias escolas eram casas adaptadas. E eu, né, meu marido já trabalhava na construção civil, e aí a gente começou a pensar nos espaços adequados para que a escola fizesse parte do desenvolvimento pedagógico. Aí eu fui fazer arquitetura. Né? Então, foi pensar no espaço para o usuário. Então, foi assim que começou o meu universo com a arquitetura. O meu trabalho de final de graduação, né, que eu me formei em Piracicaba, interior de São Paulo, que é a TFG aqui, TCC, né? Já foi um centro, né, foi pensado já um centro de atendimento para pessoas com deficiência. Então, foi onde eu consegui juntar as 2 graduações. Né? Então, pensar num espaço adequado para o público que eu trabalhava. E, em função disso, é que veio surgindo a questão da acessibilidade. Então, pensar no espaço a partir do usuário. E aí, quando eu penso, né, nesse usuário, então, a pessoa cega, a pessoa surda, a pessoa usuária de cadeira de rodas, é que a gente vai pensando nesse espaço. E daí é que nasce esse envolvimento com a acessibilidade. Então, ela vem muito em função disso. Mas aí você vê que aí a gente, voltando lá um pouquinho para o papo da calçada, né? Tudo começa na calçada. Então, para eu chegar nesse lugar pensado, acessível para todos, eu preciso... eu entro pela calçada, né? Então, é onde tudo começa. Então, quando a gente vem falando desse direito de ir e vir, é que a gente engloba a calçada nesses espaços construídos. Então, a minha trajetória começa muito em função da minha formação de pedagogia. Que legal, inclusive curioso, né? Por uma necessidade, você foi fazer a arquitetura. E Lu, e você? Conta um pouquinho da sua história pra A minha gente. convivência e vivência com a temática acessibilidade, na verdade, assim, eu sou funcionária pública, né, desde 2002, e desde 2008 eu estava à frente do setor de topografia. Então, assim, a gente fica muito convivência na rua, no campo.
Então, a gente começa realmente a sair da cadeira do escritório para ver na prática as necessidades. Então, eu digo assim, que a topografia é a base para qualquer projeto, quer seja na engenharia, quer seja na topografia, porque é na topografia que a gente conhece realmente a necessidade, os níveis, os desníveis. Então, quando a gente está muito no campo, a gente vê, na verdade, que hoje, no centro da cidade, as dificuldades que tem, na implantação, as dificuldades que tem. Então, é tudo assim, foi por conta da vivência com a topografia que veio a relação com a acessibilidade. Então, Lu, eu, na verdade, acompanho o seu trabalho há muito tempo, né? E nesses 20 anos de cidade, de trabalho, eu percebo que houve uma evolução muito grande, tanto de nós profissionais entendermos a topografia e a sua verdadeira necessidade, quanto também o próprio cliente que evoluiu, né? Evoluiu das casas ou um pouco mais simples ou de construtores, que sempre visualizaram a questão do terreno plano, como se a cidade fosse 100% plana ou que não tivesse a diversidade também de medidas, de tamanho, de inclinação, por exemplo. A gente tem alguns bairros no centro da cidade que, por exemplo, tem a sua inclinação o ângulo mesmo, né? Para que a gente possa ajustar. E aí o departamento, ele sempre contribuiu, né? O departamento de topografia aqui da nossa cidade sempre nos contribuiu com ajudas, né? Dentro do limite que ele tem. E eu vi você também crescendo muito nesse período, né? Inicialmente ali à frente do departamento, como técnica, depois eu vi uma introdução no seu trabalho com a parte não só de topografia, mas também de georreferenciamento e todo esse crescimento que vem acontecendo, e eu venho percebendo que ele vem acompanhando necessidades que são cartoriais, que são dos loteamentos, que são das nossas necessidades com retificações diárias, à medida que todos os terrenos de alguma forma foram perdendo ou ganhando alguma situação ou se locando de alguma forma. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, né, como Zuleika nos contou. Como é que houve esse crescimento da Luciana, né? Todos conhecem meio como Luciana Topógrafa, mas na realidade você hoje é uma engenheira, você também evoluiu nesse processo e eu vejo que essa evolução condiz com a evolução da cidade também. Eu queria que você contasse um pouquinho disso pra gente. Sim, na verdade, o que acontece? Todo crescimento, toda explosão, todo problema, toda solução vem de um começo. E a gente não pode esquecer, na verdade, como se iniciou o Rio das Ostras. Sim. Na verdade, foi na época das capitanias hereditárias, onde os colonizadores foram os tamoios, os goitacazes, e aí cresceram era a rota. Na verdade, o Rio das Ostras foi a rota das capitanias hereditárias que foram para Minas, lá para aqueles cantos. Então, o que acontece? Campos também. O que acontece? Eles cresceram ao longo dos rios, dos corpos hídricos. Do Rio das Ostras ali, onde tem Nova Esperança, onde tem o Liberdade, o bairro Ilha, e foram crescendo totalmente desordenado. E os nossos loteamentos também eles tiveram uma forma desordenada de implantação. Muitos deles foram aprovados, sim, antes da Lei 6766, só que eles não obedeceram os parâmetros edilícios, né? Tudo que precisa ser feito para uma implantação correta. E depois da Lei 6766, que é a obrigação que foi feita a infraestrutura, o loteamento para ser entregue tem que ter toda a pavimentação, iluminação e drenagem, mesmo assim não houve essa preocupação porque Rio das Ostras era um distrito de Casimiro de Abreu. Então, assim, recentemente é uma cidade nova, mas tem problema em cidade antiga e cidade grande. Então, foi isso que foi acontecendo. Os loteamentos foram aprovados, as implantações elas foram feitas de maneira desordenada, porque o loteador aprovava na prefeitura, quando o carimbo era só do prefeito. Nós temos várias plantas, né, em forma de papiro, né, que tem somente o carimbo do prefeito ali, e acredito não ter sido nem feito análise por um engenheiro, arquiteto, e uma coisa mais profunda. E aí as pessoas foram simplesmente comprando seus lotes, fazendo registro dos lotes separadamente e sendo feitas essas implantações. Hoje nós temos grandes problemas, por isso que eu digo que a acessibilidade, a gente tem que conhecer a cidade para isso, e conhecer a cidade a gente fazendo realmente levantamento topográfico, e quando a gente faz um casamento entre o que foi aprovado e o que foi implantado, a gente não encontra essa realidade. Não é só uma falta de privilégio de Rio das Ostras,
Nós temos isso aí no Brasil todo, por isso que ao longo desses anos estão vindo várias leis para tentar regularizar aquilo que está irregular. E aí a gente tem loteamentos irregulares, loteamentos clandestinos, nós temos várias espécies de loteamento na cidade. E aí nós temos esse conflito. E as plantas realmente, como a Beth Gonzaga falou, as plantas, muitas das vezes feitas pelos profissionais, pegavam a planta do loteamento e faziam o projeto em cima da planta. Sim. Onde nós não temos ângulos, não temos coordenadas, não temos parâmetros legais para fazer a implantação. E quando implanta aquilo num local, a gente encontra a diferença. Ou maior, ou menor, ou por conta da angulação. E muitas das vezes os projetos não se encaixam no projeto que foi feito pelo profissional. Né? Quando é feito, então, na divisa, a gente tem grandes problemas, né? Nós passamos por A isso juntos, junção né? de loteamentos, né? A sobreposição Sim. do que era, do que é, na verdade, ela não acontece hoje. Então, a minha vivência com essa parte de topografia, eu fiquei vivendo muito isso por conta de eu trabalhar diretamente com os mapas da cidade. Então, assim, eu fiquei, na verdade, na prefeitura, eu estou 22 anos, mas na frente da topografia foram aí 9 anos, e hoje eu não estou mais nesse setor, que eu saí dessa secretaria para colaborar em um outro projeto que eu doei ao município, que é uma outra conversa que a Zuleika participou junto desse projeto, né? É um projeto que, assim, a gente pode estar voltando aqui para falar sobre ele. Muito bacana também. Que bom. Uma linda história, né? Só que foi isso mesmo que acontece. Nós verificamos a necessidade real da planta do loteamento com o que é hoje e verificamos que os profissionais até hoje têm um pouco de rejeição ainda, porque eles acham que encarece o projeto para o cliente deles contratar a topografia. Sim. Mas se eles não soubessem realmente a importância que é a topografia e que, na verdade, traz um baixo custo em relação a toda a obra, na verdade, estaria, assim, colocando isso no orçamento do cliente e evitaria vários problemas. Entendi. Inclusive a questão da acessibilidade. Então, aproveitando um pouquinho a acessibilidade, toda essa história que você contou, né, faz com que a gente volte lá no passado, pelo menos é o que eu percebo aí, é algo que a gente vivencia e às vezes não fala, mas a gente percebe que a introdução de todo o urbanismo, né, de uma cidade, e a gente está falando da nossa cidade, toda essa condição de calçamento, toda essa situação de você tirar um projeto de um loteamento do papel e entregar ele ao cidadão que comprou e ao município, né, que são duas obrigações ali, e você mesma falou sobre a normativa e a exigência de entregar de que forma, a gente tem algumas contradições porque a gente tem loteamentos feitos e entregues antes ou mais ou menos naquele período de transição entre a lei, porque muitas vezes você introduz com uma lei, a da acessibilidade é uma dessas, né, para que você comece a acostumar, a estudar, para que todos os órgãos públicos comecem a passar, a cobrar, e ter um tempo de implantação daquilo na nossa vida, na nossa vivência. Então, aproveitando isso, eu queria ouvir um pouquinho da Zuleika, o que ela vem passando desde que veio, né, a realmente se tornar uma arquiteta, se especializar nessa parte. Eu sei que você trabalha há muitos anos na parte pública também, justamente das escolas, e eu tenho certeza que já vivenciou, inclusive, escolas que não tenham a acessibilidade, tem que conviver, adaptar, enfim. De que forma que a topografia, né, aliada à acessibilidade, pode melhorar a nossa vida e a vida, né, das pessoas que realmente precisam e dependem de um melhor ir e vir e que possam, de alguma forma, ter isso de uma forma mais adequada. De que forma que a gente pode compor isso? Porque são muitas histórias, eu acho que a gente hoje aqui vai ouvir um pouco disso, que seja dessas questões de como foi implantado um loteamento antigo e até hoje nos causa alguns traumas, né? E os novos também, de que forma que isso está acontecendo, de que forma que a nossa topografia mais plana nos favorece em relação a isso. Conta um pouquinho disso para a gente, Zuleika. Quando a gente fala da acessibilidade, a gente vai pensar em duas questões. Uma, a gente vai falar da acessibilidade urbana, e aí a gente está falando da cidade e a qualidade dessa cidade para todos. Quando a gente fala, e aí a gente, quando fala da acessibilidade do edifício, aí já tem outra conotação, porque ele pode ser para um edifício privado de uso público,
pode ser um edifício de uso público, que é no caso a escola, né, para o público, privado de uso público, quando eu falo de um bar. O bar é privado de uso público, né? Ele é para todos, né? A igreja, e aí quando a gente fala de ambientes assim, diferente quando eu estou fazendo uma residência para uma família, né? Que aí ela é pensada para aquela família, se vai ter ou não vai ter acessibilidade, aí ela é mais íntima, né? Quando a gente fala de prédio público ou privado de uso público, aí eu estou pensando na diversidade, eu estou falando para todos. Então, são essas coisas a gente precisa entender. E quando a gente fala da topografia, né, como a Lu bem falou, e aí você vem falando de uma cidade, né, relativamente, ela engana. Né? E isso que é o legal, e aí a gente precisa da topografia, porque é plana, é tudo retinho, vai ser fácil, engana, porque se você senta para ver, né? E quando a gente fala, são muitas medidas, né? Então, o que a norma diz? 1 centímetro já é barreira. Né, barreira para quem? Né, para um usuário cego ou da cadeira, ou um idoso que tem dificuldade de mobilidade, de levantar o pé. Então, a gente precisa eliminar. E a topografia ela pode dar para a gente essa precisão dessa pequena inclinação. É diferente se eu, né, aquele morro lá, como é o nome daquela rua? Da Amazonas. Né, então, assim, eu visualizo esse desnível. Aí é plano... tranquilinho, né? Questão da drenagem, da inclinação, não sei o quê, a rampa para o carro, engana, porque na hora que você começa a implantar ali, aí, né, não, esse lugar alaga, não alaga, eu preciso elevar, e aí vem as particularidades do projeto, né? Do objeto. E aí você vai visualizando a necessidade ou não de eliminar as barreiras, né? E aí a gente, né, no caso da topografia, a gente vai falar aí das inclinações e eliminar esses desníveis. Então, assim, precisa andar junto. Então, a gente precisa pensar no uso da aplicação desse empreendimento, né? É isso, né? E aí a gente tem que pensar que em qualquer lugar eu posso ter um usuário que vai precisar adentrar aquele espaço ou circular por aquele lugar. E aí, quando a gente fala de espaço público, a gente vai falar da calçada, de mobiliário, de iluminação, de árvore, né? Que são todos elementos que compõem a cidade. A circulação da bicicleta, do carro. A gente tem uma característica de uma cidade plana e ela é atrativa para a bicicleta. Né? E aí muita gente usa a calçada para circular, né, com a bicicleta. Aí entender que é um espaço que eu vou precisar dividir esse espaço com o usuário que está né, transitando por ali de modo a pé. Né? Então, assim, entender os espaços, saber separar esses espaços, esses lugares e o meu lugar nesse espaço. Então, é isso, compreender a cidade. E todo mundo tem um papel nesse processo. Então, seja a criança, o adulto, o engenheiro, o professor, o ambulante. Então, todo mundo, né, ele precisa entender o nosso papel na cidade. Um condomínio, então, né, condomínio tem regra, barulho, eu não posso entrar, não posso trazer qualquer pessoa, não sei o quê. A cidade também tem regra. E a cidade é nossa, né? Então, a gente precisa entender qual é o meu papel nesse lugar onde eu estou, né? E é isso. Perfeito, Zuleika. Quando você fala que a cidade tem regra, a cidade, o estado, tudo tem regra. E a gente vê que, baseando na legislação atual, a acessibilidade está super bem calçada. Porém, a gente vê que tem várias problemáticas, né? Eu fiz um levantamento aqui da legislação, que a gente tem legislação federal, que é a Constituição Federal, né? A Lei de Acessibilidade, que é a
098 de 2000, então não é uma lei atual, é uma lei bem antiga. Temos o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei 13.146 de 2015. Temos o decreto que regulamenta a Lei de Acessibilidade. Temos também a Política Nacional de Mobilidade Urbana, que é a Lei 2.587 de 2012. Além disso, temos as normas técnicas, que é a NBR 9050, que dá toda essa base para essa estruturação. Temos também a NBR 16537, que é de calçadas, né, que dá as diretrizes de projeto e execução. A NBR 15393, que é a de sinalização tátil. E temos outros instrumentos, que é o Plano Diretor, Código de Obras, as organizações, a Convenção de Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU de 2007. Então, esse já é um assunto antigo de ser debatido, né? Não é nada atual. O que a gente tem que se ligar é que as pessoas têm que se atualizar, porque isso não é um problema apenas do governo, é um problema nosso. E a gente vê que nós que não temos nenhum tipo de deficiência ou de problema de mobilidade, a gente vai andar na cidade, a gente temos ainda. Isso aí. E a gente pode ter a qualquer momento. E a gente está assim, né, vivendo o envelhecimento, né? E eu acho que assim, eu sou uma pessoa idosa, né? E o envelhecimento com qualidade. Então, né, às vezes eu saio e falo assim, eu já tenho meu papelzinho lá de cartão de idoso. Mas assim, gente, tem muito idoso porque não tem vaga. É isso, a gente envelheceu com qualidade, porém a gente vai perdendo, né? Assim, a gente vai perdendo a nossa capacidade, a acuidade visual, a nossa acuidade auditiva, né? Então, assim, a nossa mobilidade, a gente vai ficando mais lento, a gente ainda está no mercado de trabalho, está atuando, né? E é legal isso, né? Que antigamente o idoso ficava em casa e a pessoa com deficiência também. Hoje, ela está na rua, está trabalhando, faz parte de todos os segmentos. Então, pensar hoje na acessibilidade e falar e debater é muito legal, porque é um processo da gente tornar as cidades mais inteligentes, né? E quando a gente fala das cidades inteligentes, a gente está falando isso, de qualidade de vida, de qualidade de espaço, de segurança, de iluminação, de drenagem, infraestrutura. E aí a gente pensa assim, Rio das Ostras tem um potencial turístico. E aí a gente precisa atrair esse turista. E é só para o turista? Não, é para a gente que vive, que mora, né, que produz, paga os nossos impostos. Mas o potencial dela é turístico. E aí, para quem? Para qual turista? Para todos, né? Então, e uma coisa que você falou é muito verdade, porque assim, a gente fala da pessoa com deficiência e congênita, né? Nasce. Mas tem adquirida, tem temporária, tem permanente, né? Então, né, as minhas colegas ficaram grávidas, então, temporariamente, a gente diminui a nossa capacidade, né, de mobilidade. A gente caminha com mais cuidado, porque a gente está carregando outra vida, né? E assim, não depois que nasce com um carrinho de bebê, e aí o idoso que usa bengala, eu não estou nem falando de pessoa com deficiência, eu estou falando de questões de circulação, de mobilidade, né? E aí hoje, né? Então assim, vai fazer um empreendimento comercial, cara, não dá mais para fazer um empreendimento comercial, aí a gente precisa entender qual, sem acessibilidade e sem pensar, por exemplo, no espaço kids. Todo mundo tem filho. E aí, né? Porque senão a gente acaba fazendo. Porque hoje está muito legal ficar dentro de casa. A gente tem os streams da vida, liga para o iFood, come, mas e aí vai perder essa coisa gostosa do encontro da rua? Então, para a rua se manter atrativa, ela precisa pensar para todos, porque senão eu não vou sair. Tem que ser inclusivo, porque senão eu não saio de casa. Vamos comer uma pizza? Ah, não, vou naquela pizzaria, não posso levar o nosso bebê, aí não tem lugar para o kids. Ah, vamos pedir em casa, vamos ficar em casa. Tem os banheiros também, né? Então. Vamos falar de uma coisa que também é terrível, né? Sai pra tomar é terrível para nós mulheres. Imagina para quem já tem uma mobilidade reduzida. Você falou da altura
de 1 centímetro. Gente, 1 centímetro numa escada causa vários acidentes sequenciais. Quem nunca viu um vídeo de um estádio, alguém subindo, aquele 1 centímetro que faz a diferença? Todo mundo tropeçando. Na verdade, a norma, a gente fala de 1 centímetro, né? Mas ela fala de meio. Ela fala de meio. Isso aí. É meio centímetro. Meio centímetro já é considerado... E aproveitando que a Zuleika falou anteriormente, você estava falando sobre a eliminação das barreiras. Exatamente. Então, tipo assim, a eliminação das barreiras, também falando sobre, assim, a idade para todos se aproxima. E a gente tem, na verdade, assim, é um país que grande parte deles é de pessoas idosas. Sim. E por mais que não seja deficiente, a mobilidade diminui. Só que, tipo assim, a gente fica idoso, mas a gente tem a necessidade de estar aí no mercado, farmácia, ao teatro, a esses locais que a gente, na verdade, não podemos nos privar da sociedade. A gente está idoso, as pessoas estão idosas, não ainda não. As pessoas estão idosas, mas elas estão vivas. Então, assim, a necessidade de estar nos locais e os locais serem acessíveis é de grande importância. Sim. E a eliminação da barreira, na verdade, não é eliminar a barreira, voltando até um pouquinho para a topografia agora, não é cortar alguma coisa ou aterrar alguma coisa. Então, tipo assim, quando vamos fazer uma construção e no terreno declive, que por mais que nós temos a maioria aqui dos terrenos são planos, mas é igual a Zuleika falou, engana a topografia, que nós temos loteamentos, colinas, Costa Azul, Mar do Norte. tem Mar do Norte, são loteamentos realmente de aclive e declive. Então, que a gente vê bastante no Mar do Norte. O cara ir lá sem autorização nenhuma e corta o terreno onde poderia aproveitar a topografia com adequação da norma. Isso aí. E ou aterra ou corta. Assim, na verdade, a gente prejudica o meio ambiente, prejudica o escoamento da água, cria outra questão da falta da acessibilidade, cria outra barreira. Então, assim, é adequar as normas técnicas e o conhecimento correto, não para eliminar a barreira, e sim fazer da maneira correta. E isso, na verdade, é responsabilidade de nós profissionais. E, infelizmente, isso não é ensinado nas faculdades. Talvez isso seria ensinado nas faculdades lá antigo, mas no tempo, hoje em dia, não é ensinado essa faculdade. Então, assim, é importante que isso se fale na faculdade. E como nós já saímos da faculdade, então é importante que a gente fale entre a gente. A gente tenha a consciência, a gente leve isso aí até, talvez, de matéria, assim, de conscientização para as escolas, porque é nas escolas que nós vamos ter os novos profissionais. Lu, aproveitando esse gancho, né? Isso é uma coisa que eu passo constantemente, né? Não sei se todos sabem, mas quando nós construímos uma casa e fazemos um projeto, normalmente a gente tem que sinalizar, e dependendo da tipologia, qual é o nível dessa casa, né? Onde você vai introduzir a casa dentro desse terreno. Então, vamos imaginar que eu tenho um nível 50, por exemplo, considerando a calçada como meu nível 0. A própria prefeitura, quando eu faço a casa, construo, enfim, a equipe em si constrói, e chega a hora do habite, né? Todos nós passamos por isso na nossa profissão, e quem faz sua edificação passa por isso. E quando a gente chega nesse momento, a Secretaria de Obras, por exemplo, ela manda a fiscalização, né? Até então era assim, agora a gente tem uma modalidade diferente de aprovação, mas vamos imaginar que seja para a vistoria final, até porque a gente tem as nossas responsabilidades de uma forma civil, né? E de atender tanto ao município quanto à construção. E é uma coisa que a gente tem esbarrado sempre, é justamente com essa dificuldade na hora dos habites, por exemplo. Porque, assim, eu tenho visto ao longo de pelo menos uns mais de 5 anos, né? Acho que eu vou arriscar aí de 5 a 7 anos, a prefeitura tentando, pelo menos na hora do habite, solicitar que essas calçadas sejam feitas de forma adequada. Eu não digo nem com sinalização, sabe, Zuleika? Que eu acho que é uma pendência ainda no nosso município, a condição de sinalização. Eu venho de outras cidades de 20 anos atrás que já era obrigado a parte de sinalização usando a NBR 9050 como parâmetro ali de como deveria ser utilizado. Nós temos pouco isso aqui na nossa cidade, mas pelo menos para vencer os desníveis. E aí, aproveitando esse gancho, eu queria lembrar que a calçada onde ela ainda não é feita, porque quando ela já é feita, quando você tem um
um bairro, vamos dizer assim, como Marileia, né, que já foi urbanizado ali, já foi entregue nos últimos anos aí com uma urbanização. Raramente a pessoa usa uma cota muito louca para ela definir como construção, porque ela já sabe qual é a cota dela de calçada. Mas quando ela pega um loteamento, por exemplo, que não tem isso pré-definido, meio-fio, calçadas e tudo mais, ela começa a vivenciar o problema dela, né? Ela olha para o seu umbigo. E aí ela pensa, não, aqui alaga, ou então não, quando o caminhão passa aqui na minha porta, ele joga água para dentro da minha casa, ou então quando chove, enche. E aí ele começa ali a ver as suas possibilidades e ele começa a jogar essas casas muito altas. Só que muitas vezes ele tem um afastamento muito curto, então ele não consegue tirar proveito desse desnível dentro do seu próprio terreno, aonde deveria ser o caso. Se ele quisesse botar a casa nas alturas, ele teria que vencer isso dentro do próprio terreno, e a calçada em si ser plana ou vivenciar bota a calçada assim, né? Quando ele não bota as árvores e os acessórios e tudo. Enfim, todos os apetrechos. Mas assim, falando em calçada, eu entendo que a gente tem esse problema muito vivencial, e a Secretaria de Obras é uma delas que fica ali tentando nos cientizar, ser cobrados, inclusive os fiscais tentando trazer isso, né, para todos os processos de forma orientada, obviamente, para que a população entenda que a calçada é pública e que a calçada ela tem que seguir a inclinação topográfica da sua rua. E quem pode mudar ou não, e com isso tem o seu direito de propriedade, é dentro da sua casa. Não é para fora da sua casa. Então, a gente tem que pensar muito como profissional e o cliente, né? E, no caso, o proprietário do imóvel, de que o nível interno da casa tem que dar condições de que ele tenha acessibilidade, né? Seja uma acessibilidade porque ele está numa das condições que Zuleika bem lembrou, que ele tem o direito de construir a casa dele daquela maneira, ou se for um imóvel comercial, coletivo, e que de alguma forma traga uma acessibilidade, tenha que ter uma acessibilidade coletiva aí, né, pública, vamos dizer assim, que ele consiga ter essa condição, né, para que a gente possa evitar os acidentes e os problemas que acontecem com as calçadas mal planejadas e com tantos obstáculos que a gente tem. A gente precisa lembrar que a calçada, ela acompanha a rua. Né? Então, tem lá toda a legislação, né, da rua, do leito carroçável, dos tamanhos, enfim. Né? E o que falta para a gente, então, é um manual de que calçada a gente está falando. Exatamente. Porque senão, assim, bom, eu vou botar o porcelanato na minha calçada. A calçada é minha, eu vou fazer do jeito que eu quiser. Aí o vizinho faz outro. Além de não trazer beleza, nenhuma unidade visual para aquela rua, ela pode causar acidentes, né? Porque se não for um piso adequado, e aí alguém vai ser responsabilizado por isso. Porque se eu passo por aquela calçada e escorrego num dia molhado, escorrego e caio, quem foi que botou aquele piso lá? E aí, assim, a prefeitura, né, ela também carrega a responsabilidade de não dizer que tipo de piso eu posso colocar. Porque a norma, ela está aí, tanto é que é uma norma livre, né? Ela não é... Algumas normas, né, tem que comprar, essa não, né? Porque ela é de uso... de domínio público, né, e de interesse social, então é uma norma que... Mas, assim, quem domina é o profissional, né? Então, assim, aquela pessoa que te contratou, ela não tem obrigação de saber, porque eu estou contratando o profissional, e o profissional, então, ele... né, tá ali reunindo todas as informações para poder orientar o cliente para fazer a coisa certa. Então, a gente também precisa tá carregado dessa coisa certa e fazer... Porque é isso, né? A cidade orientar, bonita... né? Orientar. A cidade bonita, né? Quando a gente olha assim, né? A gente... um monte de fio, um monte de coisa, um monte de árvore. Quando você tem... não flui, né, o visual. Para a calçada é a mesma coisa, né? Então, assim,
É legal deixar o lugar onde a gente mora gostoso, bonito, porque isso faz parte do bem-estar. Sim. Né? Então, a gente vai, de novo, falar de qualidade de vida, passa por isso também. Né? Tem, né, os ditados, né? Na verdade, assim, a gente nem fala, na verdade, que é um vício de erros que transforma essa questão. Um dos erros, ela vem desde o começo, né? Tipo assim, quando a gente fala assim, eu como profissional estou sendo cobrada pela prefeitura para adequar a calçada do meu cliente. Mas quantas construções em uma rua, ela não foi feita através de profissionais? Sim. Então, assim, hoje a gente tem assim, uma série de erros e a gente não tem como encontrar um único culpado. Sim. Não tem como encontrar um único culpado. A cidade em si, ela tá precisando de um amparo, e até os profissionais, tanto do setor público quanto fora daqui, a gente precisa de um amparo para isso. E aí acontecem essas questões, porque às vezes as pessoas estudam a legislação, mas ela não tem como adequar aquela situação, porque a gente precisa hoje de uma coisa muito importante, que a cidade já é nova, mas ela tá expandindo, é uma Secretaria de Urbanismo, para estar estudando essas questões. Manual de calçadas, por exemplo, é uma das coisas que a gente junta, né? Porque a norma técnica, na verdade, como a Zuleika falou, ela está acessível, só que a população ela não tem acesso porque ela não tem conhecimento. Então, ela vê a norma, ela não lê, porque tem várias palavras lá que ela não vai entender, e ela, na verdade, está fazendo a obra dela irregular. E quando ela precisa fazer uma venda pela Caixa Econômica, um inventário, porque um parente morreu, ela vê a necessidade de regularizar a construção dela. E muitas das vezes as construções ela não pode ser regularizada porque ela não está dentro do parâmetro do Código de Obra. Aí a gente tem, de tempo em tempo, uma lei que dá um subsídio para a pessoa fazer a regularização. Sim. Mas aí vem o quê? A adequação a uma situação implantada há anos. Onde, às vezes, aí está consolidada. Às vezes, consegue-se fazer a adequação correta à norma, às vezes não se consegue. E quando ela consegue fazer no terreno dela, o vizinho não dá para fazer, não vai mexer no vizinho, porque o vizinho não pediu legalização. Então, ela fica o quê? Ela fica regular, mas irregular porque ela rebaixou a calçada dela ali, mexeu internamente no terreno dela, só que criou um dente ali, às vezes 10, 15 centímetros, no terreno do vizinho, que está irregular, e não vai adequar porque ele não entrou com o projeto. Então, hoje, realmente, é essa série de erros. Por quê? Porque o poder público, realmente, ele não consegue ter... A cidade está crescendo rápido, está acelerando rápido. Então, às vezes, não consegue acompanhar o crescimento. Mas, assim, só pegando esse gancho, eu regularizo vários imóveis, né? E o que eu percebo, Lu, é que, assim, dentro da mais-valia existem algumas regras que são aceitas e que aí o município entende que é o seu direito de legalizar. Sim. Então, uma vez um colega nosso falou que fez uma casa para uma pessoa que quis botar 2 vasos dentro do mesmo banheiro. É o direito dele. Agora, sobre essa condição do que influencia na cidade, isso tem sido bem cobrado. Isso tem cobrado. Entendeu? Tem sido cobrado. Então, em relação à adequação, o cliente, eu passo por isso também. Seja do inventário, seja da pessoa que não entendia que aquilo era necessário, seja do puxadinho de uma casa legalizada que ele comprou e simplesmente achou que podia, enfim, várias questões que é muito cultural também. A gente acaba sendo cobrado também e orientando com a responsabilidade de um bom profissional, a gente acaba explicando que tem coisas que fazem parte da regra. E nessa regra, mesmo ele tendo a condição de se regularizar e pagar por essas infrações, ele tem que ajustar e adequar. A norma. Exatamente. Só que tem situações específicas, como essa de um desnível muito grande, ou de coisas muito anormais, vamos dizer assim, que há essa dificuldade. Então, por exemplo, você tem vários lotes que têm portões colados. Então, um portão está no nível 20 Sim. e o outro está no 50. Como Quando é que você... adequa, o outro sai fora da norma. Exatamente. Como que você junta 2 portões que têm uma diferença de um muro?
com desníveis muito grandes, entendeu? Então, assim, tem situações que a gente se coloca numa dificuldade realmente para se regularizar. Eu acho que quando a gente está falando de uma obra nova, e principalmente essas que são de venda, a gente tem a diferença da pessoa ter o interesse pelo Habite-se, ou quando está fazendo sua própria casa, também o interesse pelo Habite-se, porque ela entende que ela está pagando por todo aquele processo, que começa contratando um de nós, profissionais, depois o profissional que vai construir e tudo mais que vai envolver aquele patrimônio que ela está empreendendo. Agora, quando a gente passa por essas situações que são do tempo antigo e da falta de orientação e até cultural, porque hoje as pessoas já têm mais o hábito de procurar um profissional. Hoje, com toda a tecnologia, internet, tudo isso nos ajuda de alguma forma, apesar da gente ainda receber profissionais que dão ou proprietários que dão essa dificuldade para a gente. Mas um pouco do que vocês duas estavam falando, eu acho que ter uma secretaria de urbanismo para nós vai fazer da mesma forma que a nossa associação tem feito um trabalho muito sério de tentar unir, não estou dizendo que é perfeita, nem que é exatamente hoje a união de todos os profissionais, mas é algo que a gente vem galgando o tempo todo, de unir mais as pessoas, aprender entre nós, fazer a troca na medida do possível ali com os outros órgãos, com as outras associações também, com os outros conselhos, enfim, a gente tem tentado fazer uma política entre a nossa classe para que a gente possa aprender coletivamente. Com o tempo, nós nos tornarmos cidadãos melhores e profissionais melhores, né? Então, eu vejo que quando a gente tem uma secretaria que consegue subsidiar mais informações, criar mais aprendizado, mais cartilhas, não só exigir, mas sim ensinar e contribuir, né? Eu acho que isso vai ser um ganho muito grande para todos, inclusive para os próprios profissionais da cidade que trabalham também na prefeitura, porque às vezes você tem que ser arquiteto, ser urbanista, ser fiscal da obra, ser orçamentista, e em cada uma de nós aqui, entre 4 profissionais, imagina a quantidade de profissionais que tem na cidade, na nossa associação a gente percebe isso. Quantos profissionais recebem o mesmo título? Eu sou arquiteto e urbanista, mas qual é a minha especialidade? É algo que a gente também se diferencia entre nós, como um médico se forma médico e depois ele vira cardiologista, ortopedista e várias outras especialidades e ele vai buscando seu caminho. Então, acho que nesse nosso universo, vamos dizer assim, a gente tem muitas coisas que nos faltam a atenção também em alguns momentos. E quando a gente se depara naquilo, a gente precisa, como é o caso da topografia, como é o caso da pessoa especializada na área, né, adequadamente especializada, a gente tem noção geral do processo, né? Aline mesmo trouxe a quantidade de leis, a gente está sempre ali envolvido, mas às vezes você tem uma pessoa de fato especialista naquilo, né? Então, a minha pergunta vai para a Zuleika. Eu vejo que se nós tivermos realmente um departamento que possa criar um manual específico de calçadas, tirar proveito de tantas outras cidades que já fizeram isso, nós temos CAL, nós temos CREA, nós temos, enfim, N possibilidades de estar sendo assessorados, né, ou talvez até um pouco mais instruídos, para que nós profissionais não sozinhos, ou as prefeituras sozinhas, não tenhamos uma responsabilidade de definição de tudo, e sim um direcionamento. O que você vê hoje, você que já esteve nas secretarias e está sempre aí tentando fazer, na medida do possível, que as nossas escolas melhorem e que a gente possa ter isso como uma diferença, mesmo que em adaptações, né, a gente percebe que não é perfeito, mas o que eu posso adaptar para melhorar essa acessibilidade? De que forma que você acha que uma nova secretaria ou que nós profissionais, no mínimo possível, o que você acha que seria o ideal para trazer para a sociedade, até mesmo para dentro dos departamentos, como é um departamento da educação, por exemplo, da saúde, por exemplo, também, que a gente tem que falar que na saúde a gente também precisa, né, de uma acessibilidade muito grande, e para a arquitetura, né, que no caso há obras, tanto as obras públicas quanto as obras privadas. De que forma que você acha que a gente poderia melhorar um pouquinho isso gradativamente? Eu sei que é um universo muito grande, extensivo de possibilidades, mas o que você vê que é o mínimo possível para a gente melhorar isso? O mínimo, eu acho, é a gente se apropriar, né, das informações.
A gente precisa se apropriar de todas as informações? Acho que não. Eu acho que o que a gente precisa é trabalhar de forma colaborativa. Na educação, o que a gente fez, né? Então, a gente precisa, né? O MEC exige que os espaços sejam, as escolas recebem verbas para eliminar barreiras, escola para todos, e a gente vem sempre trazendo essa fala, cidade para todos, escola para todos. E aí, o que a gente fez? Eu dou conta, né, de ver todas as unidades, fazer levantamento de todas as necessidades? Não, ninguém dá, né? E é por isso que a gente tem os colaboradores. E aí, na educação, a gente fez um checklist de todos os itens, né, que compõem a escola, vinculado com acessibilidade, tipo balcão de atendimento, biblioteca, o refeitório, a circulação, né, as salas tem ou não tem, para que as diretoras se apropriassem disso e elas conhecerem os espaços. Falta isso, falta aquilo, falta aquilo. E aí a gente colabora, fica mais fácil, entendeu? Calçada, né? Então tem um manual. A gente precisa inventar? Não, tem um monte de manual por aí. O que a gente precisa fazer? Adequar a nossa cidade. Então, se apropriar, né, do perfil da nossa cidade, conhecer a nossa cidade e ver como a gente pode adequar aquilo que existe à nossa realidade. Então, assim, a roda tá feita, né? Então, a gente tem o DETRAN com a legislação, né, porque a gente vai pensar na cidade, circulação, sinalização, a comunicação visual. Então, a gente tem os elementos, a gente precisa sentar, reunir os elementos para poder organizar aquilo para a nossa cidade, entendendo que a gente é uma cidade de passagem, uma cidade turística, vem gente de tudo quanto é lugar, né, com todas as experiências, mas tem que chegar na cidade e entender como é o funcionamento da cidade, né? E eu vou falar isso assim, a sinalização de trânsito tem linguagem que é universal, então eu não preciso inventar uma linguagem nova. A linguagem é universal, né? Vira para a esquerda, vira para a direita, vou para lá, vou para cá. O que a gente precisa é ter. Então, já existem vários manuais. Ele se adequa, né? Ele se adequa à nossa cidade? Vamos fazer com que ele se adeque. A legislação está aí, a gente tem o mínimo de calçada. Então, o que já existe, como a gente fazer para melhorar, como que a gente pode fazer para diminuir, né, as demandas daquele lugar, né? Então, a gente tem bairros já consolidados, com calçadas que não têm o tamanho adequado para circular, por exemplo, uma cadeira de rodas que tem uma medida mínima. O que a gente pode fazer? E aí, de novo, né, a gente tem que sentar com vários profissionais de áreas diferentes, por exemplo, se vai diminuir a caixa do leito carroçável para que pelo menos um dos lados possa circular. Então, a gente está falando de sinalização, a gente está falando de intervenção urbana, para que essa cidade seja uma cidade de qualidade para todos, eu vou falar assim, né? E para todos. E a gente não vai falar, é igual quando a gente compra um faqueiro, só vou deixar para usar o faqueiro quando chegar a visita. Não, é para que a gente possa sentar à mesa, a minha família, e usufruir daquela coisa bonita. Então, não é para o outro, eu vou comprar faqueiro para o outro. Comprar o carro e viver com ele sempre de capa, né? Não dá, né? Entendeu? Você tem que então, usar, assim, né? É pra gente, né? Então, assim, plástico. eu não vou botar a minha melhor louça para o outro. É para mim. Então, eu tenho que pensar na cidade que eu vivo. Então, a primeira coisa, eu acho que é isso, né? Vocês falaram de médico. Ele precisa fazer um diagnóstico para poder, né? Qual o tratamento, né? Então, assim, tem coisa que ela é muito para todas as ruas? Não, talvez a gente tenha que olhar para cada bairro, para cada rua, para cada situação. O que a gente precisa é ter as possibilidades de solução. Para essa rua, a gente vai ter essa solução. Para aquele lugar, é outra solução. O que a gente precisa é se apropriar das soluções. Eu vejo também que é muito uma mudança de cultura que deve ter, né? Porque quando a gente fala assim, a sua calçada não é sua, né?
A calçada é para todos. É nossa. É isso aí. Só que ela deve ter uma padronização, ela tem que ter uma adequação, uma auditoria, uma fiscalização. Então, tem todo um processo para que a calçada se adeque e que a gente, em conjunto com os órgãos públicos, temos que seguir para que isso realmente se sustente, viabilize esse desenvolvimento urbano. E quando a gente fala de cultura, quando nós que somos os profissionais técnicos, nós sabemos o que a gente deve fazer. Mas a gente sabe também que tem muitas construções que são irregulares e que são feitas por pessoas que realmente não têm esse conhecimento técnico. E aí a gente começa a ter aí uns gargalos com relação às calçadas, principalmente. Quando você falou da adequação das escolas, eu tenho feito alguns projetos de acessibilidade para a escola. O que eu fico um pouco, inclusive, chateada e triste são que as pessoas me procuram com isso, com esse olhar. Não é um olhar de eu preciso adaptar a minha escola para receber novos alunos. Não, eu tenho que gastar dinheiro com isso. Aí eu, conversando com a pessoa, eu falo, olha pelo lado positivo, você vai atrair um outro público. Ah, mas aí você tem que investir. Sim, tudo que a gente tem que ter um investimento, né? E eu vejo que, em vez deles olharem por uma outra perspectiva de atração de um público que realmente precisa estudar, precisa trabalhar, precisa ter uma vida normal e que essa acessibilidade vai viabilizar isso, muitas empresas estão vendo isso como um gasto. Um gasto. Desnecessário ainda. E quando o Zuleika falou das escolas, assim, as escolas públicas, elas têm que ter adequações. Sim. Mas em relação às escolas particulares, as adequações elas são maiores, porque nossas escolas particulares, a maioria delas são feitas em casas Isso adaptáveis. Então, para adaptar uma casa para receber alunos, a gente fala alunos. Esses dias eu passei ali recentemente. Foi o que me trouxe para arquitetura. Passei recentemente com Costa Azul na escola ali. Aí estava na hora do recreio, as crianças correndo e uma menininha com deficiência, a cadeirante. A cadeirinha dela corria na velocidade das crianças. Então, tipo assim, a escola é térrea. Dava para ver que a criança não tinha perigo ali, é térrea. Mas a maioria das nossas escolas particulares, elas não são térreas, não tem a adequação e elas são em casas adaptáveis. Sim. Aí é mais difícil essa adequação. Eu acho que o que a Aline fala está muito vinculado com a questão da responsabilidade social, né? E aí, empresário, a responsabilidade dele está muito vinculado com retorno financeiro. Mas é isso, né? E aí entra, né, a nossa responsabilidade profissional de fazer com que esse empreendedor entenda a responsabilidade dele, que ele pode ter a longo prazo esse retorno de volta, né? Então, assim, né, eu estava falando um pouquinho antes dos empreendimentos, e a nossa cidade está crescendo, está vindo novos empreendimentos. Então, eu penso lá, eu vou fazer, sei lá, vou pensar num empreendimento, um restaurante. Né? Eu vou fazer esse restaurante para quem? Para todos. Né? Então, assim, não vou gastar com um banheiro um pouquinho menor ou um pouquinho maior. Não, se eu fizer um banheiro pequenininho, eu vou conseguir colocar 3 ou 4. Mas aí eu vou impedir, por exemplo, que, de repente, uma família venha com uma senhora idosa que usa andador e precisa usar o banheiro. Sim. Né? Então, assim, é isso. Então, não, perde um banheiro, mas faz 2 com um tamanho onde todo mundo pode... Cara, todo mundo, ainda mais mulher, adora um banheiro. Um banheiro com espelho, pôr batom. E é isso. Aí a gente volta um pouquinho, quando a gente fala na acessibilidade, tem a questão do desenho universal, né? E aí, quando a gente fala no desenho universal, a gente vai falar de ergonomia. Tem todo tipo de corpo, todo tipo de pessoa, até quando a gente arruma os produtos no supermercado. Então, assim, a gente tem a pessoa com baixa estatura, tem a pessoa com alta estatura. Aí vai botar o macarrão da marca tal lá no primeiro... para ele abaixar, se ele tiver um problema... Então, assim, às vezes, em vez de arrumar na horizontal, arruma na vertical, porque aí eu consigo atingir todo tipo de público.
é uma coisa simples, Sim. né? Então, assim, é simples Mas tem também. que ser pensado. Tem que ser Tem que ser pensado. pensado. Tem que ir para Projetado. aquele lugar mais difícil. De estar no lugar do outro. Isso aí. Exatamente. Aproveitando, fazendo um convite, na verdade, a todos os profissionais a andar pela cidade. Assim, hoje eu sou mãe novamente, né? Eu sou mãe de uma filha de 21 anos, carinha novinha, assim. E mãe de um bebê que vai fazer 2 anos na semana que vem. Meu mesmo, da útera aqui. E aí eu tenho que passar pela calçada. Eu moro aqui perto do centro mesmo no centro mesmo. E a rua ali deve ter mais ou menos uns 400 metros, né? Bem pequenininha. E aí agora eu tenho que andar de carrinho, né? Depois de muito tempo de bebê. E a Então, assim, dificuldade, né? na esquina da minha casa tem uma escola. Na calçada colocaram um container de lixo da escola. Aí logo na frente tem um restaurante. Um restaurante não, um hotel. Aí colocar ali tem a tubulação de esgoto ali e uma calçada esburacada. E logo na frente tem um borracheiro, onde ele coloca o carro dos Carros clientes em cima da calçada. e os pneus. E logo na frente tem uma lanchonete, onde recentemente foi feita uma obra e a lanchonete ela era uma extensão da loja. Então ela está a 1,20 m aproximadamente do nível da rua. E aí, para não quebrar, eles simplesmente elevaram, fizeram uma rampa de 1,20 m, numa extensão de aproximadamente 3 metros. E aí, como é que você passa? Fica Não inviável, Com passa. cadeira, gente. com carrinho de bebê, com cadeirante, com a pessoa com muleta, com a pessoa Não com passa. deficiência Vai pra visual. rua. Não tem Vai pra como. rua. Vai pra rua. Né, assim, acho que as pessoas estão perdendo a capacidade de pensar no coletivo. Isso aí. Né? É. Então, assim, é tudo muito individual. É o É. meu umbigo, é o meu empreendimento, é o meu negócio. Só Gente. que ele esquece-se, ele não pensar eu abro meu negócio. Mas aí como que vão chegar no meu negócio? Mas assim, eu vou dar uma opinião, né? Eu tenho tido a oportunidade entrei há uns 4, 5 anos no universo que seria da arquitetura de interiores. Como a gente falou da evolução da cidade, houve a evolução da nossa profissão e eu tenho evoluído junto com a nossa profissão na cidade. Então, eu cheguei, realmente era uma cidade de construtores que faziam exclusivamente pensando no bolso, na venda e na rentabilidade. Depois tive a oportunidade de fazer algumas casas individuais, depois tive a oportunidade de fazer alguns edifícios, e aí os edifícios, por exemplo, vieram a regra que sempre existiu, mas de uma forma cobrada, o bombeiro. Então, inicialmente, você tem aquela reclamação do custo e depois as pessoas começam a entender que aquilo já faz parte do processo. Depois eu evoluí um pouco mais e além das casas privadas e tudo mais, nós tivemos a oportunidade de ter os condomínios, por exemplo. Então, os condomínios fizeram com que a pessoa tivesse aquela visualização de que, nossa, eu vou ter uma casa boa, vou ter um investimento bom, com segurança, com isso, com aquilo outro. E num caso de um condomínio, com a nova regra de entrega de loteamento e com toda a cobrança que é feita, com melhores arruamentos, com a parte sanitária, com a parte de iluminação, enfim, com tudo isso. Então, quando isso acontece, a topografia vem atrelada normalmente, a calçada vem atrelada porque você recebe uma condição e você recebe também a oportunidade de você fazer uma casa já pensada no padrão da vida da pessoa. E o que eu tenho passado? Eu tenho cliente idoso, eu tenho cliente jovem, eu tenho cliente que quer a casa de 2 pavimentos, a primeira casa dos sonhos, porque vem dessa adaptação, né, de tudo isso, e tenho cliente que já passou por isso e que quer reduzir, enfim, uma série de possibilidades. Mas eu também tenho a pessoa que quer fazer o interiores da casa e o detalhamento da casa, como também a do comércio. Então, o que eu tenho percebido no interiores, principalmente do comercial? A gente falou aqui de algumas dificuldades com escolas, por exemplo. Eu tive a felicidade de fazer 2 escolas que eu sempre vi clientes preocupados em tentar adaptar o melhor possível. Então, eu já percebo um ser humano mais comprometido. Eu não estou dizendo que era perfeita, mas digo que eu vejo essa preocupação. E nos comércios, o que eu tenho percebido quando eu tenho tido essa oportunidade? Tem o cliente, sim, os seus 20%, 30%, que está preocupado com a receita ou com a entrega e depois o outro que se vire. Mas eu tenho percebido que os melhores, os mais bem-sucedidos são aqueles que já se preocupam com a qualidade, com o bem-estar, que vem de encontro com o que você tem falado, né?
nós estamos falando de uma adaptação de uma cidade, estamos falando de uma adaptação de uma geração, pessoas que, na verdade, quando saem de casa, com toda a modernidade, como você falou no início, e com todo o bem-estar e conforto, enfim, com o tempo de pandemia, que as pessoas também reinventaram os seus lares e tudo mais, eu vejo que a pessoa, quando quer sair, ela quer o quê? Qualidade. Então, assim, a nossa cidade, ela está se qualificando. Infelizmente, ainda não são todos os comércios, mas os que estão mais qualificados, eles trazem a experiência, o aconchego, essa condição de se preocupar um pouco mais de acessibilidade, porque normalmente a pessoa quer isso tudo, ela quer ir com a família, ela quer ir com o idoso, quer com um carrinho de bebê, ela quer ter condição de chegar ali e ter esse lugar um pouco mais acolhedor, eu acho que é essa palavra. Então, o que eu tenho percebido é que ou por aprendizado ou por exigência da sociedade, ela está começando a entender que isso faz parte, seja do banheiro bonito, do embelezamento, seja de você ter uma família que todos queiram estar naquele lugar, entendeu? Não seja mais só o barzinho do casal ou só o pé na areia. E esse pensar tem que ser muito amplo, né, Beth? Amplo. Porque quando a gente fala assim, o banheiro tem que ser acessível, aí a pessoa só pensa no cadeirante. Sim. Mas e a pessoa que usa uma bolsa de colonoscopia? E a pia que tem que ter para essa pessoa? Então, quando você pensa em acessibilidade, gente, é um universo enorme. Seja até a troca do bebê, né? Enfim, várias coisas. Aí. Mas assim, o que eu quero dizer é que, aproveitando um pouquinho da minha experiência, daquilo que eu venho passando e que eu estou falando de mim, mas eu tenho acompanhado uma série de profissionais na nossa região, né, Rio das Ostras, Macaé, Cabo Frio, enfim, Campos, há um crescimento dessa aceitação e dessa evolução também dos contratantes ao profissional. E aí, com isso, o profissional vai tendo que aprender um pouco mais e vai conseguindo, assim, botar um pouco mais daquilo que é o aconchego, que é o conforto, que é aquilo que, na verdade, a gente estuda lá atrás, na época de faculdade, né? Aquela coisa de você fazer todo esse gerenciamento e que vem um pouco da nossa psicologia também e daquilo que a gente, com o tempo e maturidade, a gente começa a perceber mais que nós estamos ali como profissionais para fazer a diferença na nossa cidade e na vida dessas pessoas. Porque, na verdade, é muito daquilo que você capta com essa nova realidade ou que você capta no briefing e tudo mais, do que você quer para aquele ambiente, desde o comércio, a sua casa, ou ao seu prédio, ao seu imóvel, a sua escola, enfim, o bem que você está ali de alguma forma desenvolvendo, constituindo, reformando, ajustando, qual a experiência, o que você quer oferecer para quem vai alugar e para quem vai viver, na verdade, né? Ou para quem vai usar, por exemplo. Sim. Então, assim, eu vejo que ainda há esperança. É isso que eu quero dizer para vocês, entendeu? A importância disso. Agora, sem dúvida nenhuma, o que eu mais percebo é que a educação e o água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, faria uma diferença para acelerar esse processo. Você está entendendo? Porque eu estou vendo isso acontecendo ao longo de 20 anos, seja na minha maturidade profissional, seja na condição da maturidade dos clientes que eu venho percebendo a mudança. Mas eu tenho tentado evoluir e eu tenho visto que eles têm evoluído no processo por conta desse melhor bem-estar. Agora, eu acho que isso poderia ser acelerado, sabe, meninas? Eu acho que tudo isso, se nós tivéssemos... como acontece com a NBR, né? Quando você joga uma condição e você começa a ter agentes mais fiscalizadores, ação de conscientização igual já vi algumas vezes, não é sempre, infelizmente, mas a conscientização de escola, como atravessar na faixa, como a do pedestre, como tudo isso. Quando você pela educação. Pela educação, entendeu? E eu acho que a educação faz com que a gente... Gente, também às vezes de conhecimento, não é nem de educação. Eu vi um vídeo, que foi até um amigo meu, técnico de segurança, que enviou, falou assim, importante vocês falarem isso nesse debate de vocês hoje. Falar nisso, a gente tem que responder algumas perguntas. Certo. E ele falou assim, Aline, muitas pessoas não sabem, vão aproveitar esse canal para esclarecer isso. Piso tátil. Piso tátil, quando você vê em banco, em rodoviárias, locais públicos, ele não é um piso para formação de fila, gente.
Então, o que a gente vê, e eu vi um vídeo hoje na rodoviária de Brasília, que as filas se formam em cima do piso tátil, e uma pessoa cega estava tentando andar no piso e não conseguia, e as pessoas ainda achavam ruim, porque por que ele queria andar por ali? Porque ali é o piso para ele se direcionar, é um piso direcional, ele vai, inclusive, aquele piso mostra o caminho para ele. E as pessoas não sabem disso. Tem 2 tipos de piso, né? Sim. Um é o piso tátil e ele serve para alertar, né, que vai alguma coisa acontecer, e o outro é o piso direcional. Que vai direcionar de um ponto a outro ponto. Isso aí. Né? E aí aquele piso de bolinha é o piso alerta. Né? E aí, assim, a norma diz e as pessoas, o usuário desse piso, né, ele vai, ao longo do tempo, entendendo. Então, por que ele, né, tá lá na travessia, por exemplo? Eu vou botar na porta do metrô. Então, ele tem 50 centímetros antes. Então, ele usa a bengala para rastrear. Sim. Então, a bengala passa a ser o olho dele, né? Então, vai fazer o rastreio daquele universo. Então, ela precisa estar lá e precisa estar livre. Então, para a pessoa cega e para a pessoa surda, a acessibilidade está vinculada com a comunicação, né? Ou lumínica ou sonora, mas está vinculado com a comunicação. E a gente ainda tem um outro elemento que a gente usa muito na educação, principalmente as fonos, que é a comunicação alternativa, que é o uso de pictograma. Né, a gente usa muitos pictogramas, né, ou as logos, porque você bate o olho, né, nessa logo e você já vincula com o nome, né, da empresa. Então, o pictograma ele serve muito para a comunicação das pessoas com dificuldade de comunicar. Então, usa muito para pessoas com paralisia cerebral e para o TEA. Então, pensa na gente que, não sei, né? Eu não entendo nada de japonês, mas vamos fazer um passeio pelo Japão. Né? Então, assim, aqueles sinais para a gente não vai dizer nada, mas ou está escrito em inglês, que é uma língua, né, que todo mundo conhece, ou o uso de imagens, né, que são os pictogramas que vai direcionar as pessoas que não têm domínio daquela língua a circular naquele país. Então, imagina que a comunicação para a pessoa com deficiência que precisa dessa comunicação vai fazer isso, vai direcionar a pessoa, porque quando a gente fala da acessibilidade, a gente está falando de autonomia e independência. Né? Ela preconiza isso, que a pessoa possa fazer as coisas de forma autônoma e sozinha. Ela vai conseguir o tempo todo? Né? Então, assim, a Lu agora tá com um bebê de 2 anos. Então, tudo que ela faz é para que ele tenha autonomia e independência. Então, vai começar a comer sozinho, a beber sozinho, a usar o banheiro, daqui a pouco vai começar a desfraldar. Então, é um processo da evolução dele para autonomia e independência. Então, a sinalização para esse usuário também, né? Então, ele vai ao longo... Porque ninguém sentou com ele e falou, olha, eu pego lá a norma técnica de piso tátil direcional e eu vou sentar com ele e vou dizer, a cada meio metro antes da barreira, eu vou colocar na escada, ele vai aprendendo a usar, usando. Para isso, tem que estar lá. Se não tiver... Entendeu? Tem que estar lá preservado, né? Sim, Porque, na tem verdade, que estar lá, tem que ser feita a manutenção. É igual os sinais sonoros do elevador, que muita gente reclama. Gente, esse apito alto é porque nós ouvimos bem. Não é pra gente. Pois é. Não é? Né? Então, isso é viver, né? Então, assim... É viver com as diferenças, não falta norma, não falta legislação, falta o uso dela da maneira correta. De maneira correta. E eu acho que, às vezes, dependendo do direcionamento que a cidade quer, trazer isso de uma forma mais clara, para que, hoje, por exemplo, a gente está tendo um site muito mais bem elaborado e é uma coisa muito fácil de você chegar ao site, por exemplo, da Prefeitura de Rio das Ostras, se você procurar ali qual é a norma que você quer, algo que nos dá prazer, na verdade, e orgulho de ver que é muito mais fácil do que em outra era. Porém, quando a gente cada vez mais
tem à frente ali, seja através de uma secretaria, seja através de um departamento, orientações mais claras, isso vai ajudando muito, né? Porque ajuda a pessoa que está ali, de alguma forma, chegando de paraquedas naquela atividade ou naquele processo que ele vai passar, a ter um direcionamento. Como a gente... É um procedimento É um procedimento simplificado, como é o caso do checklist que você falou que montou. Eu sou apaixonada em deixar ficar falando de acessibilidade, assim como falar da educação especial. Então, assim, eu sou apaixonada porque funciona, né? Então, assim, cara, quando você vai falar, eu estou vendo ali a maçaneta. Essa é uma maçaneta acessível, é um item que faz básico. parte, que às vezes você nunca vai pensar. Então, assim, existe hoje... Só vai pensar quando sentir a dificuldade de abrir. Né? Você está trabalhando com designer, né? Então, assim, né? Designer de interiores. Hoje, existe empresas que estão desenvolvendo maçanetas com essa pegada. Sim. Né? Que é para esse uso. Então, assim, o legal, né? Uma das perguntas que vocês colocaram aqui, quais são as dificuldades e as oportunidades? A oportunidade é essa, né, de você poder desenvolver novos produtos, né, a questão das empresas, para poder atender esse público da acessibilidade. Aí precisa ser aquele banheiro todo quadradinho. Não, pode ter um banheiro com design, você pode botar cor, é todo tipo de cor. De uso público, a gente precisa pensar. Porque tem a pessoa, né, com baixa visão, a pessoa cega, que não é todo tipo de cor que pode causar confusão. Então, assim, a gente precisa conhecer. Mas existe a possibilidade, né? Então, a gente vai trabalhar com contraste de cor. Então, eu não posso colocar qualquer piso. Eu preciso pensar. Mas existe a possibilidade da gente fazer um designer bacana, né? Entendi. Então, assim, não precisa ficar feio para atender a legislação. Eu não preciso usar aquele piso tátil de borracha. Existe já anéis individuais, né, que é possível fazer um design fluido, vai atender a lei, vai atender o usuário, quando eu estou falando de espaço de uso público, né? Seja ele privado ou público, de uso público. E o projeto mais importante é que o projeto, quando chegar, ele deve ser aprovado contando com a acessibilidade, Cara, né? e é muito legal você sentar para projetar tendo como premissa acessibilidade, porque aí eu vou projetar tudo e depois eu vou enfiar a acessibilidade lá. Adaptar, não. A acessibilidade, Conjunto, assim, partir né? da Conjunto, acessibilidade o projeto. Então, assim, é muito legal porque, assim, você está trabalhando, eu acho que a nossa evolução, entendeu? Como ser humano, assim, quando você senta para projetar naquele espaço pequenininho, né? E dependendo né? Eu tenho uma limitação ali, eu tenho um programa que o cliente pede, mas aí, olha a riqueza do exercício do profissional. Achar solução para aquilo. Cara, olha que fantástico. Aí, assim, o orgulho profissional que eu consegui botar um banheiro com tamanho adequado naquele espaço pequeno, atender a acessibilidade, atender meu cliente e a minha satisfação pessoal. Isso aí. Né? Porque senão a gente fica só reproduzindo mesmo, né? E não tem mais desafio. Porque o legal da acessibilidade não é nem fazer para o outro, mas desafiar a gente enquanto profissional, de sentar e, cara, quebrar a cabeça, eu vou ter que colocar isso que o cliente quer. Não, e ele quer com economia, mas eu vou colocar isso, vou atender a lei, vai ficar legal, todo mundo vai poder usar. Cara, olha o que eu consegui fazer. É assim mesmo. Esse desafio é um desafio empolgante, porque, na verdade, a gente tem a tela em branco para projetar. Quando fica um desafio estressante, é quando é adaptação. Adaptação. Exatamente. Até mesmo de poder público, porque, assim, quando tem a tela em branco, ninguém construiu nada, é uma obra para a construção. Isso aí. O profissional do setor público vai botar exigência, e o profissional daqui fora tem que cumprir. Aí vai conseguir mostrar para o cliente que aquilo lá tinha que ser feito e ele não queria fazer. Então, nessa hora, às vezes, a gente deixa cair a exigência para o cara saber a necessidade. Agora, a questão é quando tem que adaptar aquela questão que fica um desafio até para o poder público. Porque, assim, adapta uma situação, não consegue adaptar outra, o nosso centro da cidade. Sim. Se a gente andar por ali... A gente vê em bairros novos, calçada. A gente tem degraus, 2, 3 degraus na calçada. A gente vê em Costa Azul, uma dificuldade enorme. É um bairro novo, né? E eu vejo no Recreio, no meu bairro, você vai andando, calçada subiu, calçada desceu. A gente anda por onde?
Pela Na rua. rua. Porque, na verdade, tem aquela cultura de que a calçada é responsabilidade do dono do lote. Aí, como não tem um projeto padronizado de calçada, aí também a Beth falou anteriormente, lá atrás, sobre a soleira. Então, assim, nós também não temos um padrão de soleira. Não. Então, assim, nós temos poucos loteamentos novos, vamos dizer assim. Verde, Alphaville, Terra de Contorno, são poucos loteamentos novos. Os outros são loteamentos, eu vou dizer, antigos. Por quê? Foram loteamentos que muitos foram feitos depois da Lei 6766, mas não cumpriram a entrega com a infraestrutura. Então, hoje nós temos Costa Azul, com várias ruas sem pavimentação, onde a pessoa vai construir, sobe lá 1 metro, porque vai vir a pavimentação e não sabe, vai chutar. Ó, lá no começo da rua o nível é tanto, então quando chegar aqui na minha rua eu vou ter que colocar 1 metro, 1,50 m, para não ficar a casa baixa. A gente não precisa falar muito, a gente está com Verdes Mares, por exemplo, sendo feito a parte de terraplanagem, urbanização, alguma coisa, eu já vi até a parte de meio fio, e você tem essa divergência, porque você tem umas baixas ali e umas áreas, e tem as pessoas que construíram no nível 30 e outros que construíram no nível 1. Por isso né? E aí isso tudo vira uma bagunça, porque até para quem vai nesse momento tentar respeitar alguma cota é um desafio. É um desafio, é bem complicado. Porque assim, para poder tentar consertar, a gente nunca vai conseguir consertar com tudo, mas vira um desafio do poder público principalmente. Por quê? Porque ele que responde pelas coisas. Sim. Por mais que naquela época que foi feito vários loteamentos, não era responsabilidade do loteador fazer, ficou a cargo da prefeitura, e depois da época que foi obrigado a fazer, abandonaram o loteamento. E os Verdes Mares têm uma particularidade que muitas pessoas não conhecem. O Verde Mares, na lei de parcelamento do solo, quando for parcelar um loteamento, a gente tem que colocar a continuidade das ruas, né? Assim, uma rua que já existe, a gente tem que abrir aquela gleba, abrir uma via àquela rua que já existe, para ter a continuidade. E o Verdes Mares, já aconteceu isso. Se você pegar o loteamento, eles se casam. Do Enseada, que foi o primeiro loteamento, Verdes Mares, Florestas. Eles se casam. Mas a implantação dos Verdes Mares, ele foi para trás ele se arrastou 12 metros da rodovia para sentido praia e as ruas não se casam. Então, como assim, se tivesse um lote a gente conseguiria resolver essa questão com uma topografia macro, feita realmente hoje pela prefeitura, porque o loteador ele não fez a consolidação do loteamento. E aí fazer a desapropriação de um lote para ter abertura no outro. E isso não foi feito ao longo dos tempos por falta do conhecimento do profissional, tanto do profissional aqui fora, tanto como do morador, quanto da prefeitura. Então, nossos loteamentos são feitos de histórias. A gente não precisa pegar, assim, eu vou comprar um lote aqui, eu vou contratar um profissional lá do Brasília, ele vai ler a legislação, vai projetar. Não. Se você não conhecer a história, você vai pagar 2 profissionais, um na cidade, um fora do estado. Então, essa é a questão. Meninas, o que eu vejo é esse brilho nos olhos de vocês, né? Muita história para contar, Coisa muito boa, tempo, né? Muita dedicação. Acho que todos nós aqui entendemos que é uma construção estarmos envolvidas na nossa cidade, nas obras que são feitas, nas adequações, enfim. E é esse crescimento. Eu queria saber um pouquinho das nossas... Nosso papo ia render horrores aqui, é muito tempo. E aí eu queria saber quais são as perguntas. Vamos às perguntas. Nós temos um quadro da Hora do Desafio. E esse vai ser um desafio para nós respondermos. Então, cada pergunta vai ser bem rápido para a gente conseguir responder a todas. Tá? Então, esse vai ser a hora do desafio de vocês. Ixi. Então, vamos lá. Primeira pergunta. O motociclista pode empurrar sua motocicleta sobre a calçada? Empurrar? Empurrar ele fora. A pé. Sim, fora, sim. Sim. Ok, então. Criança pode andar de bicicleta na calçada? Não. Adulto pode andar de bicicleta na calçada? Não. Então, A não ser que seja uma calçada sinalizada compartilhada. Porque nós temos calçadas de uso compartilhado, mas ela precisa estar sinalizada. Porque aí tem a área da bicicleta e a área do pedestre. Né? Perfeito. Separado. Existe algum tipo de arquitetura própria para cego ver, entre aspas, ao transitar na calçada? É a sinalização.
a sinalização tátil. Tá, né? do piso piso tátil. Do piso tátil. E aí, quando a gente fala disso, a gente não vai falar só da sinalização, sonora a de sinalização sonora, semáforo. semáforo, né? Então, tem sim. Eu posso estacionar na minha calçada? Não. De quem é a responsabilidade civil e penal de uma lesão na calçada em função desta? Essa é boa. Do dono Essa é da boa. propriedade. Se ele colocar um piso por conta própria, ele tem que ser responsável por isso. Né? Se a planta foi feita pela prefeitura... Sim, mas assim... Mas assim, não tem manual. A gente não tem um Não, mas manual. assim, que eu coloco um piso que não é antiderrapante. Na verdade, nem piso poderia colocar uma calçada assim, Não, né? Aí o cara cai ali... Então, mas assim, eu mas entendi. tem um manual dizendo que tipo de piso pode colocar? E tem Então, uma a coisa... pessoa Isso é uma briga na justiça. É uma briga na uma briga justiça, na porque justiça. na realidade, aí, pelo menos ao meu ver, né? Ele está perguntando na propriedade. Só que, na verdade, a frente da calçada não é da propriedade, é pública. É pública. Porém, dependendo da Do que atitude o do proprietário, fez. ele enfeita a calçada dele com um produto inadequado. Então, assim, aí eu acho que vão tendo tantos Sim. caminhos aí que vão puxando esse novelo até que se chegue à conclusão, de fato, de quem é responsabilidade de quem, né? Que é o caso também das pessoas não só que pavimentam, Sim. mas aquelas que ocupam com árvores, isso com aí. jardinagens, o cara Com que vasos, bota raiz o de rampamento Pode ser numa uma calçada. responsabilidade compartilhada. Compartilhada. Isso aí. Então, de quem é a responsabilidade do nivelamento da calçada? Na verdade, a informação de nível ela deveria ser dada pelo poder público, mas na falta dela, Tem que seguir o que já seguir o que já existe. existe. Eu diria que nós temos a regra da altura de degraus, né? Então, assim, normalmente o meio-fio, ele estabelece essa regra ali entre os 16 a 18,5 centímetros. Raramente a gente enxerga meio-fios muito Maiores maiores do que isso. padronizado É meio-fio. padronizado. Então, eu imagino, né, que a melhor resposta seria, se nós temos meio-fios que se utilizam ali de um nivelamento aproximado entre 15 a 20 centímetros, vamos dizer assim, nós teríamos no máximo a nossa regra do calçamento, da nossa calçada em relação ao nível da rua, com essa diferença, seguindo em média aos 18,5. É desafio, por conta disso. Porque tipo, toda informação ela tem que ser dada pelo poder público. Sim. Quando a gente faz uma certidão pedindo assim, a largura da calçada, Sim. a largura da rua. Essa informação é extraída de informações que o poder público detém. Só que assim, é essa questão que é um desafio para o funcionário público. Até por conta da fiscalização também por conta tem dos que muitos ter. loteamentos não terem essa informação descrita. Sim. E aí também não ter a formulação dela ao longo do tempo. Uma E padronização. a legalidade, né? Porque se for um loteamento clandestino, não tem regra. Mas mesmo os que têm Aí, regras, amiga, não, às então. vezes a gente não tem uma planta que informe, às vezes, a topografia sim, dentro do então, loteamento. Não tem essas informações. Aí fica assim, aí o funcionário em si, que está na prefeitura, não tem como dar aquela informação, porque muitas das coisas, assim, raio de curvatura, hoje tem a padronização. Mas a soleira da calçada ainda não temos a padronização, por falta, na verdade, do conhecimento de toda a cidade. Sim. A gente Talvez vê na não- Ouro Verde, por exemplo, uma casa recém-construída lá que deve ter uns 60, 70 centímetros. Essa é questionável, porque ela é Totalmente. novinha Não e passou por fiscalização, Pois com certeza. Então a gente vê algo gritando, você não consegue nem parar o carro, porque Não. você não consegue e abrir a quando porta. quando a gente fala conhecer a cidade, não é só andar na cidade, tem que Sim. andar na cidade com certeza. Mas é um serviço de geoprocessamento. Isso aí. E geoprocessamento, na verdade, as pessoas acham que é um mapa preso na parede de algumas secretarias. Geoprocessamento é a junção de dados geoprocessados. E ele a base dele é uma topografia georreferenciada da cidade. Perfeito. Algo que é o nosso futuro, né? Talvez o nosso presente já para Deve ser. vários, Eu acho- para vários essa questionamentos. Necessidade. Há uma cobrança de anos, não só do município de Rio das Ostras, né? Que não é só nosso problema. Sim, não. Mas de todos os municípios do Tribunal de Conta. Então, a gente já vem tentando fazer uma contratação, mas assim, é uma contratação cara. Cara. E aí eu sempre falo que os profissionais da prefeitura têm que estar capacitados para receber esse material. Isso aí. Vamos para a próxima. O que fazer quando a calçada for mais estreita do que a cadeira de rodas numa via de trânsito intenso?
Bem desafiador. Bem desafiador. Recentemente, meu esposo foi à rua e ele trouxe uma foto pra mim, tem uma semana. Ele falou, Luciana, essa foto é sua. É uma cadeirante no meio da pista, parada no sinal com os carros. E do lado, a calçada totalmente sendo usada por bicicleta, por lixeira, por postação. Intransitável. Então, para ela ali, foi mais seguro ela estar nos carros, porque no pensamento dela, as pessoas iam respeitá-la ali, do que tá na calçada. E às vezes não consegue, falta de força mesmo. A gente tem uma rua assim, como a Rua Bangu, por exemplo, que tem calçadas em alguns pontos 60 centímetros. E aí o que precisa de intervenção mesmo. Intervenção, o que precisa é de intervenção para poder adequar da melhor maneira possível para que garantir, pelo menos com segurança... O trânsito ou na calçada ou na rua, né? Ou na rua. E aí sinalizado. Isso aí. Né? É a situação da sinalização. Para as calçadas, chão liso ou chão áspero? Áspero. Existe alguma cor específica para calçadas urbanas? Cor específica não, que a gente precisa pensar na questão do contraste, né? Para poder garantir que a pessoa com deficiência visual não vai ter confusão. Então, assim, tem cor que não é indicada. Agora, cor adequada, né? Ela pergunta como cor? Existe alguma cor específica? Específica não. Tem. Específica não. Mas a gente precisa pensar nessa questão do contraste de cor. A arquitetura da calçada pode ser de acordo com a vontade do governante? Não. A arquitetura das calçadas pode diferenciar conforme o gosto do proprietário do imóvel? Não. Também não. Falando, a calçada não é sua. Há padronização de materiais na construção da calçada? Sim. A gente só não vê, né? A gente não tem isso especificado. A padronização, que mas a adequação é a cobrança. Sim. A cobrança. Né? A questão do piso antiderrapante, a questão da largura, do que pode essa calçada de serviços, a área específica para a sinalização, por exemplo, de poste, de... Os utilitários, no geral. de placas, né? Árvores, né? Isso vai depender muito da largura da calçada. Né? Vocês já pegaram, assim, já passaram pelo centro, assim, viram aquelas calçadas todas inacessíveis e já deu vontade de sair arrancando tudo? Eu sempre faço isso. Aqui, né? Vai multando tudo, marcando tudo, tirando tudo. Calçadas e passeios são palavras sinônimas? Caso negativo, o que significa cada verbete? O passeio está dentro da calçada. Sabe aquele contém está contido no conjunto? Sim, então, o passeio ela está dentro da calçada. Então, a calçada é um conjunto, à calçada. pertence. O passeio é a área livre de circulação. A calçada pode ter o passeio, a área que é destinada a serviços, por exemplo, rebaixamento, dependendo do tamanho da calçada e do local, né? Meio-fio, tem poste, tem até banca de jornal, às vezes tem banco, floreira. Então, depende, né? Qual é a calçada? Por exemplo, nós aqui no Costa Azul temos largura de calçada que dá para fazer tudo isso. E o passeio está dentro da calçada. Perfeito. Bem, então, acabaram as perguntas, que foram bastantes. Vocês foram super bem no desafio. Antes da gente finalizar, eu vou agradecer os nossos patrocinadores, porque é através deles que a gente consegue ter esse bate-papo e levar informação técnica de qualidade para os nossos espectadores e ouvintes. Então, eu gostaria de agradecer a Mútua, que é a Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema CREA Confea, que é a nossa patrocinadora principal. Gostaria também de agradecer a Vilarejo Acabamentos, que está sempre aqui com a gente, e a Rose Neves Cortinas e Persianas. Muito obrigado pelo patrocínio de vocês e que a gente continue aí a compartilhar informações técnicas de qualidade. Também pedir para vocês seguirem a Aero, não esqueçam, @AeroRDO Oficial, estamos ativos em todas as redes sociais.
E eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para a gente finalizar aí o nosso bate-papo. A união dos profissionais faz a diferença. Então, vamos unir para uma cidade melhor. Coisa boa. Isso. Eu acho que eu concordo com a Lu, né? Nós tínhamos falado sobre isso antes, da gente unir os nossos conhecimentos, porque temos conhecimentos diversos, né? Então, assim, pensar de forma colaborativa é o exercício da profissão. E nunca esquecer do nosso papel social. Eu acho que é essa a minha mensagem. E viva a acessibilidade, galera! Perfeito, meninas. Muito obrigada, meninas. Eu acho que, assim, de alguma forma a gente vai estar contribuindo, seja com conhecimento, seja com bate-papo, seja para os nossos colegas profissionais também, que muitas vezes têm interesse no conteúdo, e entender de que forma que a gente pode melhorar, né, estando um pouco mais atento à acessibilidade, incluindo nos nossos projetos essa melhoria também, e principalmente, assim, pensando no lugar do outro, já que nesse momento, às vezes, a gente não está passando por uma necessidade especial, ou em família não tenha isso. Mas, assim, é de grande conhecimento de que quando a gente passa, a gente vive, a gente olha para o próximo com um olhar um pouco diferenciado e com muito mais atenção ao processo. Então, eu espero que ninguém precise passar por isso, mas que a gente possa, de alguma forma, construir uma cidade um pouco melhor, e que a gente tenha a possibilidade de viver num lugar onde a gente tem orgulho de ter, de alguma forma, contribuído, planejado, organizado, que eu acho que é o papel do arquiteto, do engenheiro, enfim, do urbanista, né, e das pessoas que realmente se envolvem em tantas obras, que é o caso dos nossos associados. Isso. Eu acho que é humanizar. É humanizar. Eu acho que é humanizar o exercício da profissão, né? Verdade. Bem, como forma de agradecimento por todo esse compartilhamento de informações importantes, nós gostaríamos de presenteá-las com a caneca do podcast da Aero. Deixa eu pegar aqui. Tudo. Seu próximo café da manhã. Muito obrigada. Olha isso. Vou passar para tomar café agora, ou um Pode chazinho. ser um chá, não tem problema. Espero que vocês lembrem da gente, desse momento com carinho, né? Espero que vocês realmente tenham gostado de participar também. E é isso, é o envolvimento de todos nós, né? Hoje a Aline aí sempre à frente, mas são muitas pessoas tentando fazer o melhor pela nossa cidade e pela nossa profissão também. Isso aí. Obrigada, Inclusive, meninas. a gente agradece muito vocês que participaram, enviando as perguntas, as dúvidas. Muito obrigada e continuem participando, que é através assistindo disso... também, né? Isso aí, é através disso que a gente mantém aqui o nosso compartilhamento de informação boa para vocês. Obrigada. Obrigada, meninas. Obrigada.